Júlia Lopes de Almeida. Essa aqui é uma reedição feita pela Vermelho Marinho, editora do Tomás, que está aqui presente, daqui a pouco vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho dele. A árvore é um romance difícil de se encontrar, né? Daí também a importância da Vermelho Marinho, já há muito tempo colocando de volta à prateleira a obra de Júlia Lopes de Almeida, né? Então, Aline, obrigada pela presença, obrigada por ter aceitado o nosso convite e estamos te escutando. Obrigada, Ana. A Ana, eu conheci a Júlia Lopes de Almeida pela Ana, através da Ana, num curso da UERJ. Então, quando eu entrei no mestrado, eu já entrei para trabalhar com a Júlia, e aí reencontrei a Ana na UF. A Ana foi da minha banca de mestrado, então queria agradecer pelo convite e fico muito feliz que a Júlia tem proporcionado tantos encontros e reencontros, né? Vou falar um pouquinho dessa obra um pouco mais para frente, mas antes eu queria falar um pouquinho da minha trajetória, né, no mestrado, como que eu cheguei a essa obra, enfim. Eu já entrei no mestrado para trabalhar com a Júlia. A minha ideia inicial era trabalhar com o romance A Falência. A minha proposta, ainda muito incipiente, né, mas era analisar a construção de gênero a partir dos discursos médicos e higienistas, dos discursos científicos correntes na época. E aí, ao longo da minha trajetória, né, do mestrado, enfim, das minhas conversas com a minha orientadora, a gente foi ali tentando chegar também numa afinidade entre as nossas pesquisas, né? E aí eu acabei chegando no tema da natureza, para trabalhar a natureza na Júlia, e fui atrás de algumas obras que me proporcionavam trabalhar esse tema, né? E aí encontrei a obra Árvore. Só um minuto, gente, vou com você. Então, a obra Árvore, para quem não conhece, é uma obra infanto-juvenil, foi adotada nas escolas. A Júlia se empenhou muito para que ela fosse adotada nas escolas. A gente vai ter uma discussão aqui sobre literatura escolar, então talvez a gente possa dialogar um pouco sobre isso. Ela é uma obra que ela escreveu em coautoria com o filho dela, o Afonso Lopes de Almeida. E em relação aos gêneros textuais, né, é uma obra difícil de analisar justamente porque tem uma diversidade de gêneros textuais, né? Então tem as crônicas, tem contos, tem os poemas são do Afonso e alguns do Filindo também, de Almeida, o marido da Júlia. Então tem essa questão da diversidade textual. Alguns textos, inclusive, misturam alguns gêneros. Então tem esse desafio, além do desafio da temática também, porque a temática ela trata da questão da árvore a partir de diferentes abordagens. Então você tem um discurso mais utilitarista, um discurso mais conservacionista, né, que causa ali um conflito, né, na unidade do livro, né, tem ali uma contradição entre as duas visões. Algumas vezes, então, a árvore é retratada a partir como um recurso econômico, em determinadas vezes ela é tratada a partir de representações, de maneira mais metafórica. Então, a minha pesquisa tentou analisar, né, tentar entender, não exatamente uma unidade do livro, né, mas o que atravessava esse livro, né, se a gente podia, se havia alguma coisa que atravessava o livro. E uma questão também um outro desafio que se pôs foi a questão da coautoria, né? O que da Júlia estava ali no livro, o que era a Júlia falando, o que era o Afonso, se existia essa diferença, né? E uma coisa que sempre me interessou também de pensar na Júlia foi o projeto político-pedagógico dela, né? Isso foi o meu primeiro projeto, o meu pré-projeto para entrar no mestrado, eu já chamava atenção para esse aspecto, então sempre ficou martelando que eu queria realmente ir um pouco por esse caminho. Então, me interessou também pensar nessa obra a Júlia, o quanto a Júlia estava ali como mulher, como mãe, como intelectual, escritora do século XIX, uma mulher branca, uma mulher de uma classe social privilegiada. Então, o quanto ela falava a partir de
E eu vou falar um pouquinho, então, esse caminho que eu percorri na minha dissertação, tá? Eu peço desculpa de antemão, eu preparei um texto para ser lido, sei que é um pouco maçante, mas vou tentar que não seja, tá bom? Bom, ao analisar os outros escritos da Júlia a respeito da árvore, da natureza, eu percebi que havia uma tendência da Júlia de aproximar a natureza do universo feminino. Então, algumas crônicas sobre essa temática, né, sobre a floricultura, por exemplo, ela incluiu nos manuais para as mulheres, né, tá no livro das noivas, no livro das noivas e donzelas. Em uma das crônicas, ela faz uma analogia entre jardinagem e maternidade, numa intenção de criar uma identificação das mulheres com essa prática. E ela faz isso de um jeito muito interessante, auspicioso, né? De um lado, ela diz que a jardinagem é própria para as mulheres, então quer dizer, as mulheres, por terem um instinto materno, é uma prática que seria intrínseca, né, a elas. Por outro lado, justamente, é intrínseca justamente porque requer um zelo, requer um cuidado, requer uma atenção, né? Por outro lado, a jardinagem não prescinde de uma técnica, de uma ciência, de um estudo, né? Então, ela ensina as mulheres a enxertar, a regar, enfim, né? Então, voltando à questão da jardinagem, né? Então, ela ensina a enxertar, a regar, né? Ensina uma série de técnicas para as mulheres praticarem a jardinagem, né? E isso tem muito a ver, quando ela faz essa associação da jardinagem com a maternidade a partir desses dois aspectos, né? Isso tem muito a ver com uma filiação dela à maternidade científica, à prática da puericultura, né? Quer dizer, as mulheres, embora elas para a Júlia, né? Embora elas tenham um instinto para a maternidade, tenham naturalmente uma propensão para exercer a maternidade, elas também precisam ser educadas a isso, ser ensinadas a isso, né? Isso tem muito a ver com o discurso da puericultura, da maternidade científica, dos discursos higienistas que estavam em voga nesse momento, né? Uma outra relação que eu encontrei numa outra crônica chamada Uma Glória da Cidade. Ela personifica a palmeira imperial como uma mãe protetora, né? No texto, essa analogia se faz a fim de se argumentar pela conservação de alguns espécimes de palmeiras que estavam sendo alvos de uma campanha pela sua derrubada. Diante disso, chamou a atenção, de um lado, a associação entre mulher e natureza, que se fez sobre o signo da maternidade, de outro, a maneira pela qual essa associação, né, entre mulher e natureza serviu a uma estratégia de apelo à conservação das árvores. Então, ao longo dessa primeira etapa da minha pesquisa, né, eu identifiquei que existia essa aproximação entre a natureza e o universo feminino, e para pensar essa relação, eu recorri às ecofeministas, né, a teoria ecofeminista. Grosso modo, né, o ecofeminismo reflete sobre essa associação entre mulher e natureza no contexto moderno, do ocidental moderno, né? E mostra a relação entre a feminização dos trabalhos de cuidado, dos trabalhos reprodutivos, com essa associação que a ciência moderna fez entre natureza e mulher, né? Então, a perspectiva ecofeminista